Esse canal não tem nenhum patrocínio. Boa parte dos conteúdos que eu apresento aqui eu aprendi primeiro no livro Entendendo Algoritmos, então eu vou deixar na descrição um link de afiliado para você comprar esse livro se você tiver interesse, e assim você vai estar contribuindo também com o canal. Então, vamos falar de como eu vim parar aqui, né? Esse é um vídeo bem resumido da minha carreira, o que eu fiz que eu acho que foi importante para que eu viesse parar aqui na Itália, para que eu trabalhasse para fora para mais de uma empresa já, e em relativamente pouco tempo. Tem bastante gente que fez isso mais rápido que eu, só que eu acho que foi um processo relativamente rápido e bastante bom, bastante proveitoso, na verdade. Eu acho que minha carreira tá numa situação bem boa no momento. Tudo começa lá em 2014, 10 anos atrás, que foi quando eu entrei pra faculdade. Eu cursei sistemas de informação na UFSC. Eu escolhi absolutamente sem motivo nenhum, não sabia direito nem o que era o curso, mas eu sabia que eu era bom em lógica, matemática e eu gostava de computadores, honestamente. Então, parecia uma decisão lógica. E assim, já na época, embora 2014 faça um milênio, a média salarial de programadores já era muito próximo da de engenheiros. E eu já tinha bastante claro na minha cabeça de que programação era muito internacionalizável, e era muito fácil também de não só sair do país, mas de trabalhar remoto de um lugar, morar em outro, e esse tipo de coisa. Já era bastante claro para mim. Outra vantagem que eu via em sistema de informação, né, na programação, é que era muito mais fácil ser um empreendedor. Porque, bom, na minha cabeça, com engenharia era muito difícil. Você vai fazer o quê? Vai montar uma fábrica? Parecia ser muito caro, eu não ia ter esse dinheiro. E sendo um programador, eu olhava para pessoas tipo o Mark Zuckerberg, por exemplo, que começou do quarto dele na universidade. Então, enfim, parecia uma carreira que fazia bastante sentido seguir, tanto para arrumar um emprego quanto para sair do país e para empreender. Parecia ser excelente em todos os aspectos. Eu fiquei na faculdade os 4 anos, né, na verdade 5 e tal, me formei um pouquinho atrasado. Em alguns momentos eu pensei em mudar de área para economia, porque era uma área que eu gostava mais, só que eu até cheguei a fazer um estágio num escritório de investimentos, mas, sendo bem sincero, não era um tipo de trabalho que eu gostava tanto. Lidar com investimentos, eu vi, na verdade, como algo que tinha que lidar muito com o cliente, né? Se você estivesse no sell side. E se você estivesse no buy side, era mais interessante. Mas eu também chegava com um caminho mais longe, assim. Ia demorar muito mais para fazer dinheiro seguindo esse caminho de entender investimentos e ir para fundos de investimento, ir para o buy side, enfim. Programação parecia fazer mais sentido. Durante o meu período na UFSC, a faculdade foi bastante importante porque ela me ajudou a conseguir 2 estágios. O primeiro estágio foi no SESC e o segundo estágio foi na própria UFSC. Né, no estágio do SESC eu ganhava R$ 800 e no estágio na UFSC eu ganhava 400. Em ambas situações eu morei com meus pais, né? Eu morei com os meus pais até eu sair do Brasil. E como eu gostava muito de investimentos, eu sempre investi muito. Desde que quando eu ganhava R$ 800 no SESC, eu ganhava 400 com a bolsa da UFSC. Eu sempre investi, eu nunca deixei de investir. Porque assim, honestamente, quando você mora com seus pais, é muito fácil. É muito fácil. Você pega o dinheiro que você recebe, você investe metade e você usa a outra metade. Enfim, teve esses 2 estágios. Teve o estágio na empresa de investimentos. Eu fiz um tempo um programa que você vai também lá para os Estados Unidos para trabalhar em restaurante e tal, mas não veio muito ao caso. O primeiro emprego de verdade que eu tive foi em 2019, que não era full time, eu consegui... Era o famoso CEO de MEI, né? Eu era CEO de MEI e eu consegui pedir para trabalhar só 6 horas ao invés de 8, porque ia ser muito puxado fazer 8 horas estando no final da faculdade e tendo que entregar um TCC logo. Então, enfim, consegui organizar para ser 6 horas. Quando aliviou ali no final da faculdade, né, quando eu não tinha mais matérias e tinha só o TCC, aí a gente trouxe isso para 8 horas, aumentou um pouco o salário também. Na época era R$ 1.200, eu entrei ganhando, né, como CEO de MEI. Depois foi para 1.500, assim que eu aumentei um pouco as horas. E no final de 2019 eu me formei, né? Então eu me formei já empregado na área, tendo um emprego que eu trabalhava majoritariamente com Java. E nesse momento surgiram uns projetos dentro da empresa que usavam Python. Eu achava Python bem mais legal do que Java, então eu migrei de Java para Python. E eu tava sempre, né, tentando me manter atualizado o máximo possível. Como vocês podem ver no canal, eu ainda faço isso. Eu achei que Python, por causa de dados principalmente, seria mais o futuro. Hoje em dia eu vejo que não fez muita diferença. Se eu tivesse continuado no Java, eu teria tido uma carreira excelente em Java também. Acho que, inclusive, no momento atual, Java tá melhor para a carreira do que Python, né? O back-end em Java ele é mais forte. Só que se você quiser ir para inteligência artificial, algo nesse sentido, aí Python pode ser melhor mesmo. E ali no final de 2020, né? 2020 foi o início da pandemia,
Então, a empresa, eu trabalhava presencial, só que aí migrou para remoto. Nessa empresa eu fui sempre pedindo aumentos, né? Porque eu era assim, cara de pau. No final de 2020, eu tava ganhando R$ 3.000 nessa empresa. Né? Foi de 1.500 para 3.000 em um ano, porque eu fui sendo cara de pau e pedindo. E, honestamente, dava. Eu já era um desenvolvedor bom, assim. Embora eu tivesse tido pouco tempo de experiência anteriormente, eu já era bom. Claro, tendo a experiência que eu tenho hoje, eu consigo enxergar pra trás e olhar, não, eu era bem medíocre, mas na época eu me achava bom. Aí, na virada de 2020 para 2021, eu mudei de emprego para numa empresa que eu via um potencial de crescimento maior. Eu fui de ganhar 3.000 PJ para ganhar, acho que 2.800 CLT. Só que, tipo assim, no final eu acabei recebendo bem menos dinheiro, porque PJ vinha quase limpo pra conta, e nesse contrato PJ eu tinha negociado férias também, a gente tinha férias. E no CLT, né, pós-impostos caía muito dinheiro todo mês, mas tanto faz, eu investia igual, né, eu continuei morando com os meus pais esse período inteiro. Eu tô editando o vídeo agora e eu não expliquei muito bem como que eu ganhava muito mais dinheiro PJ do que CLT, né? Você pode pensar, pô, a CLT tem muito mais direitos, tem muito mais benefícios, é muito mais dinheiro se você fizer a conta correta. E nesse caso não era, porque embora o salário fosse parecido, a gente tinha um contrato PJ bastante atípico. A gente tinha direito a férias, a gente tinha 13º, a gente tinha PLR. Então ali, no ano que eu ganhei R$ 3.000, né, de salário, no último mês do ano, em dezembro, eu acabei ganhando R$ 10.000 de salário por causa do PLR e do 13º. Então, você faz a conta que você quiser, mas botando na ponta do lápis, PLR, 13º, férias, estando PJ, era mais dinheiro sim. Continuei investindo dinheiro o tempo inteiro, o que vai ser importante depois na história. E nessa empresa, né, teve um momento que juntou ali, eu estar no lugar certo na hora certa, e a empresa tinha um projeto em conjunto com uma empresa australiana. E perguntaram se eu queria participar desse projeto. É óbvio que eu quis, porque o meu inglês era muito bom. E porque eu era também um bom desenvolvedor back-end, era o que a empresa australiana precisava, e enfim, a gente pulou nesse projeto conjunto. Eu trabalhei nesse projeto 2021 inteiro, recebendo meu salário normal, CLT em reais. Em algum momento, acho que 2022, ali pela metade de 2022 mais ou menos, eu recebi uma proposta da empresa australiana. Na verdade, não foi bem isso, foi que a empresa que eu trabalhava decidiu fazer um outsourcing meu. Tipo assim, eu fui outsourceado, né? Eu virei um consultante. E meu salário pulou de reais para dólar, eu fui de novo para PJ, eu comecei a ganhar muito mais, óbvio, porque né, eu ganhava um salário meio mais ou menos em reais, e eu passei a ganhar um salário bem mais ou menos, meio medíocrezinho, mas em dólar. E o dólar na época já valia R$ 5, a conversão era excelente, era um dinheiro absurdo. Nessa época eu investi muita grana. Eu investi todo o dinheiro que eu ganhei desse salário praticamente. Eu não gastei mais em nada, não saí da casa dos meus pais, continuei morando com meus pais. Né, claro, eu cobria os meus custos, assim, né? Tipo, no sentido de... Pô, eu tô ali morando com eles, comendo comida em casa e tal, mas eu nunca precisava de dinheiro dos meus pais. Ia ser ridículo eu pedir dinheiro pros meus pais pra qualquer coisa. E eu até ajudei, assim, em alguns aspectos, a família ali, porque no momento eles queriam financiar um imóvel de escritório pro meu avô, eu até emprestei bastante dinheiro pra eles fazerem isso, mas, enfim, né, eu acho importante que se você tem essa possibilidade de guardar e investir dinheiro, isso pode te ajudar na sua carreira, porque, e aí a gente vai chegar no ponto, a minha namorada veio fazer mestrado na Itália. E o meu avô é português, eu tenho a cidadania portuguesa, eu podia só vir. E eu só vim, só que os custos de fazer esse pulo, né, do Brasil para a Europa, eles são muito caros de maneiras que as pessoas nem pensam muito sobre. Mesmo ganhando bem, não necessariamente é muito fácil. Porque é o seguinte, você tem o fato do euro ser caríssimo, o euro tá ali em R$ 6 mais ou menos. Você vai pagar uma passagem só de vinda, que vai custar 3, 4, 5 mil reais. Você vai chegar aqui, não vai ter apartamento alugado, você vai ter que ficar em Airbnb até você encontrar um lugar para você morar. Pode ser que você fique meses nesse processo. A gente ficou 2 meses pulando de Airbnb em Airbnb e tentando encontrar um apartamento, até que a gente de fato encontrou um apartamento. Nosso aluguel é 1.000 euros. Então, o depósito caução é 3.000 euros, que dá tipo uns 18 mil reais. Ou seja, para você vir pra cá confortavelmente com um plano minimamente decente, é caro, é muito caro. Em nenhum momento isso foi uma preocupação muito grande, porque, né, desde 2016 eu já estou investindo dinheiro, eu estou poupando justamente para quando esse tipo de oportunidade acontece, para não precisar deixar de aproveitar a oportunidade. Por isso que é muito importante, se você tem a chance, se você pode economizar dinheiro, você vai poder melhor aproveitar
as oportunidades que vêm. E você tem que estar sempre se atualizando também, porque, né, o mercado muda. Mas enfim, estando aqui na Itália, não falando italiano, falando só inglês, eu não conseguiria um emprego na Itália. Na verdade, eu nem queria, eu trabalhava para a empresa lá australiana, no caso, eles pagavam super bem para mim, né, na minha concepção, não é tanto dinheiro assim, mas um pouco antes da metade do ano passado, lá por março de 2023, eu fui demitido da empresa australiana, e de novo entra a questão do dinheiro. Eu tinha uma reserva de emergência que me sustentaria por 6 meses tranquilamente na Itália. Eu não precisei ficar desesperado procurando emprego, que eu mesmo estando num momento terrível da pandemia, né, 2023 foi o pior momento da área de tecnologia para se conseguir um emprego. Mas eu fui ali com um pouco de calma e apliquei para várias empresas. Todas as italianas me recusaram porque eu não falo italiano fluente. Então, se você quiser vir para a Itália, eu não acho que é um país muito bom para vir como desenvolvedor, honestamente, mas você vai ter que falar italiano fluente, senão não vai ter emprego, ponto. Eu acabei conseguindo um emprego remoto para uma empresa dos Estados Unidos, cujo time de tecnologia mora na Espanha, mas eles trabalham de forma inteira remota. Então eu consegui ser contratado para essa equipe que está na Espanha, fala só inglês, porque a empresa é dos Estados Unidos, e honestamente é um emprego decente, assim. O salário ele é maior do que a média de salários italiana, então acaba compensando bastante, assim, acaba sendo que é um valor bastante bom pro custo de vida que eu tenho. Mas é isso, foi assim que eu vim parar aqui. Não tem nada de muito mirabolante, nada de muito misterioso. Mesmo estando no Brasil, né, lá por 2021, eu já conseguia várias propostas para vir para Portugal, principalmente, mas eu não cheguei a aceitar nenhuma delas porque não fazia sentido no momento para mim. Eu ia sair de uma situação muito confortável em casa para passar muito perrengue em Portugal. Os salários não eram tão excelentes assim. Só que quando você faz essa mudança de sair do Brasil e ir para outro país que tem acesso a um mercado melhor, é muito mais fácil de conseguir emprego. Para mim foi muito mais fácil conseguir um emprego aqui, já estando aqui, do que quando eu estava no Brasil. Porque, né, em 2023 eu fui demitido e o processo de encontrar um emprego foi muito mais tranquilo, porque eles sabem que eu já tô aqui, eu não vou precisar vir pra cá, eles não vão precisar bancar visto, tá tudo certo já. Então, se abraçar uma oportunidade dessas pode ser excelente, assim. Aí outra coisa que eu não comentei também foi que no emprego australiano eu trabalhava totalmente com Node, né? Não era mais Python, foi Node. E foi porque eu topei, assim, um desafio. Né, eu tava sempre buscando aprender novas tecnologias e Node já era uma que tinha bastante mercado, então eu já tinha um leve contato com Node, já tinha aprendido um pouquinho. E surgiu essa oportunidade para trabalhar com Node. Então, assim, outra dica é você não ficar muito preso em uma stack só. Você tem que ter uma certa fluidez ali para conseguir migrar para algo quando o mercado pede esse algo. Eu acho que esses foram os 3 fatores mais importantes da minha carreira, né? Porque, assim, eu poderia ainda estar naquela primeira empresa que me contratou como CEO de MEI. Eu provavelmente estaria ganhando algo próximo ao salário mínimo italiano, né? O salário mínimo italiano, claro, varia por categoria, mas é ali na faixa dos 1.300, 1.400 euros, que é um pouquinho mais que 7 mil reais. Se eu tivesse continuado naquela empresa pedindo aumento todo ano, eu acho que eu estaria nessa faixa salarial, provavelmente. Mas foi porque eu não fiquei naquela empresa e eu topei ir para uma, mesmo tendo um salário um pouquinho mais baixo, que eu vi que podia ser melhor para minha carreira. Era uma empresa que, pô, era uma fábrica de software que tinha um potencial de crescimento maior na minha visão. E dito e feito, realmente aconteceu. Realmente tive um potencial melhor, né? Eu alavanquei minha carreira bastante naquela empresa quando teve o projeto com a empresa australiana. E nisso, a outra oportunidade que eu aproveitei foi de vir para cá, para a Europa também, porque estando aqui é muito mais fácil de conseguir empregos aqui e oportunidades aqui. Então acho que as 3 coisas que mais pesaram positivamente na minha carreira foram não ser acomodado, sempre que você puder mudar para uma situação em que você vai crescer mais, aprender mais, vale a pena. Tá sempre se mantendo atualizado, estudando novas tecnologias, é importante. Inglês fluente, não necessariamente fluente, mas assim, você tem que ter um inglês que você consegue trabalhar com o inglês. Cara, o inglês ele pode dobrar, triplicar, quadruplicar o seu salário da noite pro dia tranquilamente. Eu acho que se você tá em tecnologia, se você tá estudando alguma coisa, a primeira coisa que você tem que estudar é inglês. E o último ponto, né, é que, cara, se possível, você tem que guardar um dinheiro para você conseguir aproveitar as oportunidades. E isso nem precisa ser de vir para fora do país para trabalhar. Pode ser para fazer um mestrado aqui fora, que vai te custar algum dinheiro. Pode ser para se mudar de cidades dentro do Brasil, também requer dinheiro, mudança sempre requer dinheiro. Quanto maior a folga que você conseguir criar na sua conta bancária, mais fácil vai ser de você tomar riscos. E esses riscos pode ser que te recompensem em muito mais dinheiro depois. E nossa senhora, tá fazendo 30 e tantos graus, acabou o vídeo. Tchau.